Quadro Momento Saúde no ar. Vamos receber o nosso secretário municipal de saúde, Ron Cleison Costa. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Conha. Quero saudar também a Sheila e o Adilson, que são dois amigos. Saudar os colaboradores da saúde e da prefeitura como um todo que estão nos assistindo. Ótimo dia. Em especial também saudar a nossa superintendente regional de saúde, a Samila Figueira, que está aqui com a gente hoje para falar um pouco de regulação, de teleconsulta e da parceria que nós temos feito, município e estado. Muito bom. De volta o quadro Momento Saúde, né, secretário, com uma convidada muito especial, a Samila. Seja muito bem-vinda, tá, Samila? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, secretário Cleison, bom dia a todos os colaboradores da saúde. Nós estamos aqui enquanto Superintendência, Secretaria de Estado, nesse município parceiro, que é o município de Conha, para a gente falar sobre todas as nossas ações de saúde em prol da nossa população SUS usuária. Ótimo. Quando se fala em saúde, os temas são variados, né, secretário? Hoje a gente traz qual informação para os nossos ouvintes? Então, Sheila, hoje nós vamos falar de regulação e consulta. Importante. É muito importante. O SUS ele tem várias políticas que estão em evidência e as pessoas têm acesso. Mas eu acho que o que as pessoas mais procuram é o acesso a exames e a especialidades. O primeiro acesso também, que é o clínico geral, nos postos de saúde e tudo mais. Enquanto gestor do município, quando eu assumi a saúde, meu principal desafio era primeiro entender a minha rede. Minha rede de saúde é entender as necessidades dos meus usuários. No primeiro momento, a gente começou a fazer aquele trabalho de equipe, que já está evidente, todo mundo tem percebido as mudanças que têm ocorrido na saúde através do nosso trabalho de formação de equipe, de valorização dos nossos colaboradores e de uma avaliação permanente desses colaboradores para o resultado final. O nosso resultado final é sempre a busca de melhoras para os nossos usuários de saúde. E olhando para o sistema SUS ele é universal. Ele é universal e gratuito. Só de ser universal e gratuito já é um grande desafio. É um desafio gigante. Porque ele é universal, ele é gratuito, mas os recursos não são infinitos, eles são finitos. Então, nós, quanto gestores, a Secretaria de Estado, enquanto superintendência e todos nós nesse barco que se chama SUS, nós temos uma grande responsabilidade, que é buscar, de fato, o que nós temos em mãos, os recursos que nós temos em mãos, organizar esses recursos para que a população tenha acesso. Na minha realidade de Conha, logo quando eu assumi como secretário, eu comecei a fazer essa avaliação da minha rede. Porque é muito assim, a gente vive uma questão assim, principalmente em municípios menores como Conha, a gente vive umas peculiaridades do tipo, você está lá na secretaria sentado, alguém vem e pede para acelerar um pedido de exame, uma especialidade, e a gente sempre olha para aquelas pessoas e até entende a dor delas. Mas a gente também entende que se a gente não organizar os processos dentro do sistema, a gente vai acabar gerando uma injustiça dentro do próprio sistema. Então, como que a gente faz com que esse sistema funcione e que a gente não precise dar brecha para que essas injustiças ocorram dentro do sistema? Então, eu comecei a avaliar, principalmente, a minha fila. Quem é de Conha que está no MV, no sistema do Estado, que a gente tem um sistema do Estado onde é ali que coloca o pedido, quando você vai na UBS, aí você passa pelo clínico geral, o clínico geral faz uma avaliação, aí ali naquela avaliação ele percebe que ele precisa de um especialista. Então esse especialista é jogado no MV, que é um sistema de regulação. E a partir dali tem um momento de espera. Então como que a gente faz essa avaliação do que está no MV, do que está lá pendente, do que está lá carente de que seja feita alguma ação de saúde para acelerar esses acessos? Então a gente começou a conversar com a Samila com relação a isso. Desde o primeiro momento a gente tem conversado muito com a Secretaria de Estado, principalmente com a Superintendência Regional de Saúde, através da Samila, na busca dessas soluções. Na busca dessas soluções. Enquanto gestor, eu peguei o MV e fui puxando, eu e Michele da regulação. E a gente foi percebendo algumas questões, que a gente falou o seguinte, nas nossas avaliações. Nós temos que agora pegar os nossos poucos recursos que nós temos, que é pouco, trabalhar esses recursos, avaliar onde que nós temos uma política que talvez a gente pode diminuir ela para ampliar outro acesso. Não adianta. Hoje, só para a gente contextualizar o meu município, para a gente poder entender o porquê que a Samila está aqui hoje. Hoje, se você pegar o meu município, eu tenho a unidade de saúde da Ilha do Coco, que tem um médico.
Eu tenho a unidade de saúde Morro da Palha, que tem uma médica, na Ilha do Coco, do Carlos Manuel, né? No Morro da Palha, doutora Amanda. Eu tenho em Bom Destino, doutor Matheus. Vilas Boas, eu tenho a doutora Karina atendendo. Em Duas Barras, eu tenho a doutora Amélia. Olha, todas as minhas unidades tem médico. No centro, eu tenho o doutor Marcel e a doutora Gabriela. E no João de Vargas, que é a nossa última unidade, eu tenho o doutor João. Então, todas as minhas unidades básicas de saúde têm médico todos os dias, atendendo. Né? Ótimo, Exceto né? aquele que é pelo ICEP, que tem um dia da semana que ele tem que fazer o estudo dele. Sim. Mas todas as minhas UBS têm atendimento, têm acesso. Agora, só o acesso, o primeiro acesso clínico é ótimo, mas eu tenho depois uma segunda fase. Um É acompanhamento. quando a né? coisa agrava, que é a rede de saúde. E aí vem as especialidades. Então, a nossa maior dificuldade enquanto município é a questão das especialidades, que a gente depende da regulação. E se a gente avaliar que não é só ICONHA, que o SUS é universal e gratuito, e nós não temos só ICONHA nesse processo, nós temos vários municípios, a gente tem que avaliar que é complexo. Porque até para você comprar os serviços, e ela vai poder falar um pouco aqui, a Samila, é difícil. Tem alguns exames aí que eu ligo para ela, Samila, eu não tenho aqui, eu não consigo, nem no consórcio tem. Ela falou, Roclis, eu estou tentando aqui contratar também, não está conseguindo. Né, pela questão da tabela, dos valores que são pagos. Então, existem desafios gigantes no SUS. E a gente está enfrentando isso com diálogo. Quando a gente sentou na condição de secretário, a gente entende as dores das pessoas, a gente olha para as pessoas e sente isso. Mas a gente agora está olhando pelo ponto de vista de gestão também, e nós vamos tomar algumas decisões que elas resultarão em soluções mais fáceis e acessíveis para os nossos usuários. Mas também tomaremos decisões que, do ponto de vista de algumas pessoas, daquela coisa eu sempre achei que era assim, eu sempre me acostumei que era assim, nós vamos ter que fazer algumas modificações no nosso sistema. Para quê? Para organizar, para poder levar austeridade para o gasto desses recursos, para que esses recursos sejam bem canalizados para onde precisa. Exemplo, analisando a nossa fila ali, eu detectei que tem algumas... A Samila já tinha conversado comigo sobre as ultrassons para a gente, né, absorver essa demanda, porque é uma demanda muito... Né? Aquela primeira, todo dia tem um pedido. E a gente começou a fazer o quê? A gente vai estar organizando mutirões. Então a gente vai começar a trabalhar com esses mutirões. Mutirões para ultrassom, para colonoscopia, que o Estado também tem uma demanda altíssima. E a gente sabe que a colonoscopia é algo fundamental, principalmente para muitas pessoas que já fizeram tratamento de câncer e tudo mais. E tem aquelas avaliações periódicas. Então a gente está fazendo isso. E também vamos absorver, sempre conversando com o Estado, a questão das pequenas cirurgias. Nós temos hoje no MV 104 pequenas cirurgias. Nós estaremos absorvendo através de um mutirão. Nós vamos trazer, né, o link da regulação para o nosso município e absorver essa fila. Então, assim, esse diálogo permanente que a gente está tendo com a Superintendência Regional de Saúde está nos possibilitando pensar a saúde, pensar estratégias de saúde. Para quê? Para melhorar o acesso para as pessoas. E falar em melhora de acesso, eu queria aproveitar a oportunidade, Sheila, que é importante eu falar, porque a população tem ouvido falar de PA, mudou a gestão do PA, quem agora está gerenciando o PA, a empresa foi embora, e os servidores, alguns ficaram aflitos por um tempo, e eu deixei aquilo ali maturar um pouco para no momento certo agir. Então, assim, hoje, a partir do dia 28, o município assumiu a gestão do pronto atendimento. Antes nós tínhamos uma OS que administrava, né, uma terceirizada, nós repassávamos o recurso para essa empresa, e essa empresa fazia o pagamento dos seus credores, fazia a gestão. Agora é o município que assumiu isso. Então, o grande desafio de nós assumirmos a gestão do PA é mais pessoas para gerenciar, querendo ou não, a equipe do PA é quase 60 pessoas, né? E você tem todas aquelas nuances. E mudar também o conceito das pessoas do PA, porque a pessoa fica segunda, terça, quarta dentro de casa sentindo a dor. Na quinta, na sexta, ela procura o PA. Sendo que ela tem UBS com o médico todos os dias. Então, assim, a gente precisa começar a organizar as nossas portas de entrada de acesso para os nossos usuários, não por um capricho nosso de achar que a gente quer daquele jeito, porque a gente acha que tem que ser aquilo. Não, porque a gente compreende que essas modificações que a gente vai fazer vai melhorar para eles. No primeiro momento, eles vão pensar, dificultou minha vida. Eu estava acostumado no PA, mas não dificultei sua vida. Estou organizando para que você acione a porta correta. Enfim, então, a partir do dia 28, nós assumimos o pronto atendimento, estamos fazendo a gestão do pronto atendimento, agora é a Secretaria de Saúde que está dentro do pronto atendimento, fazendo a gestão. Então, assim, a gente precisa que a população compreenda também esse momento de transição. Nós vamos fazer algumas modificações. A gente reconhece, enquanto gestor, que a estrutura não está legal.
A estrutura do pronto atendimento é decadente, está ruim, né? A gente precisa fazer umas reforminhas lá, que a gente já está programando, já levei o engenheiro lá, a gente está programando fazer uma pintura, fazer um ajuste ali embaixo naquela primeira estrutura, melhorar a questão da recepção, né, que até hoje tem aquela questão do sol, as pessoas às vezes ficam do lado de fora, então eu quero melhorar aquela questão da recepção. E também a gente vai fazer um trabalho agora para organizar as nossas equipes para que elas ajam com a população do ponto de vista que a gente acha que a gestão tem que agir. O atendimento aos nossos usuários. Então a gente vai organizar o atendimento dentro do PA para que ele atenda. Hoje nós temos uma equipe médica ótima, nós temos uma equipe de enfermeiros boa, nós temos uma equipe técnica legal. Então nós conseguimos montar uma equipe top para começar o trabalho. Agora a gente vai lapidar aquela equipe para que ela chegue no ponto que a gente quer. Então, sim, o desafio está posto. A população tem que saber. O PA de Conha agora, ele é gerenciado pela Secretaria de Saúde. E a Samila está aqui hoje justamente para isso. Porque não adianta. Enquanto município, a gente tem limitações gigantes de recurso, limitações técnicas, porque a gente precisa de apoio técnico, né, para além de outras decisões que a gente precisa tomar. Sim. E a vinda da Samila aqui hoje é justamente para nos dar essa sensação e trazer para a gente, para a população de Conha, essa informação tão preciosa que nós temos alguém na Superintendência Regional de Saúde que está olhando para a gestão da saúde de Conha e está sendo parceira dessa gestão. Então, eu trouxe a Samila hoje justamente para ela poder falar um pouco, né, Samila, do que a CESA tem feito para nos ajudar nessa questão do acesso, da regulação. Você que está ali, você tem visto desafios de Conha, né? E Conha, graças a Deus, as pessoas têm falado que Conha, a saúde de Conha está legal. Tem alguns desafios fortes, mas a gente vai enfrentar eles com o tempo. Mas a gente tem exemplos de outros municípios que têm desafios muito maiores. E você está em contato com todos esses desafios. Então, ninguém é melhor do que você para falar um pouco para a gente dessa questão do acesso, do usuário. Fique à vontade para falar um pouco para o povo de Conha. Então, é importante a gente trazer alguns destaques, algumas características, né, da nossa região, né? O estado ele é dividido em 4 regiões de saúde. Nós compomos a região sul, são 26 municípios. É a maior região em número de municípios, tá? E a segunda maior em número de população. Então, nós somos já quase 700 mil habitantes na região, que compõe esses 26 municípios. E Conha faz parte, né, desse grupo de municípios. Então, fazer a gestão de saúde dos serviços, seja consultas, exames, cirurgias, né, é desafiador. Porque a gente precisa analisar o seguinte: nós somos uma região de saúde onde 80% da população dessa região é majoritariamente usuário do SUS, de forma integral, né? E o que a gente entende é necessário e fundamental esse relacionamento de parceria, de caminhar realmente junto, de comunicação entre município e estado, visando justamente estabelecer serviços, construção de políticas públicas que sejam sólidas para atender o SUS usuário, né? E visando isso, nós temos os nossos desafios, que são as filas, né, de consultas, exames. Um ponto primordial aqui em Conha, que é muito feliz o município aqui de ter a estratégia de saúde da família bem estabelecida nas suas unidades. Porque quando eu falo de acesso, eu preciso entender que a partir do momento que esse paciente ele entra na unidade, ele já é uma porta de acesso. Né? A atenção primária, o acesso primário é a unidade básica de saúde. Se ali ele já encontra uma estratégia de saúde da família, né, estabelecida, um médico de saúde da família e comunidade, né, atendendo, a partir dali, ele já tem o seu primeiro acesso nesse universo que a gente diz, que é de consultas, exames e cirurgias. É o acesso primário. A partir dali, o médico avalia esse paciente e ele é colocado, né, é feita a sua solicitação para a especialidade, para um exame de suporte diagnóstico, né, pode ser uma ressonância, uma eletromiografia, uma colonoscopia, uma endoscopia, né, que são exames uma ultrassonografia Doppler, são exames muito solicitados. E a partir dali, o que nós, enquanto Estado, nós fazemos para a gente poder administrar isso? A gente faz o estudo, o monitoramento dessa demanda com relação à oferta. Então, a gente tem feito esse exercício, tá? Diante de uma diretriz, né, do nosso governador, Renato Casagrande, né, do nosso vice-governador, Ricardo Ferraz, e do nosso secretário de Estado, né, Thiago Hoffmann, que é uma premissa da Secretaria de Estado da Saúde. Focar
na melhoria do atendimento da oferta da população SUS capixaba, dentro da região ou do município a qual ele faz parte. E com isso nós temos feito um exercício. Que exercício é? Sempre fazer essa avaliação entre demanda e oferta. Demanda e oferta. Trazer essa relação de demanda e oferta e dialogar com o município para aquilo que ele consegue municipalizar. Por exemplo, nós temos municípios, como o secretário Roclesso já colocou, que tem algumas especialidades, né? O município tem ali o pediatra, tem o ginecologista, tem o cardiologista. Então, a gente auxilia o município, dá o suporte para que ele monte uma base municipal. Para quê? Para que ele faça a gestão da sua demanda e a gestão da sua oferta. Como o Iconha agora vai assumir a parte das ultrassonografias simples, né? O Doppler não, porque já é um suporte diagnóstico de média complexidade, mas as ultrassonografias simples já vai fazer isso em caráter de multirão. Isso é importante para uma forma de organização da saúde, né? Eu digo multirão, mas uma ação mais forte para dar um choque nessa demanda. E com isso, o que nós, enquanto Estado, nós temos feito? Olhado para aqueles exames que eles são de mais difícil contratação, né? Que são de maior custo para o município, como a colonoscopia, endoscopia, ressonância magnética, né? Vários pacientes, a gente tem uma demanda, né, importante de ressonância magnética também, ecocardiograma, transtorácico, transesofágico, né, teste ergométrico, enfim, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando de um rol de exames aí de média e alta complexidade que são de custos elevados. E com isso, o Estado, ele tem feito esse exercício de monitorar o comportamento dessa fila e definir estratégias para combate a essas filas, essa demanda reprimida. Através de quê? Através de credenciamento de serviço. Credenciamento de serviço é um chamamento público, onde a gente pratica o valor da tabela SUS ou tabela SUS Capixaba. Nós somos um estado pioneiro, inclusive, né, em termos uma tabela SUS Capixaba com complementação estadual para além daquilo que é praticado na tabela SUS, né, de valores, ou seja, melhorando o nosso poder de negociação com o prestador. E uma vez que eu não tenho prestadores que participem desse chamamento público através de credenciamento, eu não paro por aí. Eu abro uma licitação. Eu busco os caminhos, né? Se eu não tenho através de credenciamento, então eu vou licitar esse serviço, acaba trabalhando menor valor de mercado, mas é uma forma de negociação que eu tenho para contratualizar, contratar serviço para que eu possa aumentar a minha oferta. E é isso que a gente tem feito, esses dois exercícios, né? A gente já conseguiu credenciar colonoscopia, endoscopia, ressonância magnética, ou seja, para além daquilo que eu já tenho enquanto Estado contratualizado com os hospitais filantrópicos para cobrir a minha população, para cobrir a minha demanda, eu tenho ampliado de forma gradativa, né, e exponencial também essa mesma oferta para esses mesmos exames. E não só os exames, a gente tem os serviços de oftalmologia também, que a gente tem consultas, exames, cirurgias de oftalmologia. Hoje a gente tem uma demanda equilibrada com relação à oftalmologia. Antes a gente tinha muita demanda por catarata, né, que é a facomulsificação. Muitos pacientes, né, que dependiam, a maioria são idosos, né, e hoje a gente já tem uma demanda, uma fila completamente equilibrada, né, para exames também, a gente chega a ter fila zero praticamente, né, de exames oftalmológicos. Então esse é o nosso objetivo. A gente sabe que a demanda sempre vai existir, mas o nosso trabalho é a gente tornar essa demanda o mais equilibrada possível em relação ao tempo de espera desse paciente. E não só os exames, né? A gente ampliou o nosso olhar também, dentro da linha de cuidado, para as consultas especializadas. Como o secretário bem colocou, há um anseio da população, né? Por passar por uma consulta com um especialista. A gente sabe, pela premissa da atenção primária, que o paciente ele pertence ao território, ele pertence à estratégia de saúde da família e comunidade. Entretanto, existem momentos do ciclo de saúde, da linha de cuidado, em que ele vai perpassar pela atenção especializada, seja no nível secundário, terciário, que já envolve, né, os hospitais, né, mas são ciclos que são transitórios. Mas a gente precisa trabalhar esse ciclo, porque normalmente ele chega na atenção secundária e ele
né, para ali, ele fica Sim. esperando. E aí, quando a gente fala atenção secundária, a gente está falando justamente das especialidades. Cardiologista, ortopedista, né? O neurologista, seja adulto pediatra, o psiquiatra, que é adulto e pediatra, que são vazios assistenciais, essas duas especialidades especialmente. Então, com isso, o que nós fizemos? Nós lançamos um credenciamento para teleconsulta. Né? E aí, quando as pessoas já ouvem esse termo teleconsulta, já ficam um pouco assustadas. É uma novidade. É uma novidade. Mas a gente precisa, enquanto saúde pública, enquanto SUS, a gente precisa avançar nessas tecnologias. Sim. Eu costumo dizer que a saúde, ela precisa ser high-touch, high-tech. O que é isso? High-touch, ela precisa ser mais humana, ela precisa ter um toque mais humano, ela precisa também ser tecnológica, ela precisa ser high-tech. Então, a gente busca o quê? Construir um sistema de saúde pública que seja mais humano, mas que também utilize as ferramentas tecnológicas a favor da população. E aí entra, né, a teleconsulta. A teleconsulta, ela faz parte do conglomerado que é a telesaúde. Né? Telesaúde, a gente tem telemonitoramento, teleavaliação, isso é até a telecirurgia, mas não é o time, não é o tema hoje, né? A gente não avança para isso hoje. Mas a gente está avançando na telesaúde dentro da teleconsulta, né? A primeira consulta, né, o primeiro teleatendimento aqui no município vai ser dia 17 já, então, o município de Conha, a gente é muito feliz, né, enquanto região sul, em que os 26 municípios são municípios com uma característica muito parceira, né, e Conha, por exemplo, desde o início da minha gestão sempre foi muito presente, muito parceiro, muito disposto, tá, a assumir junto com o Estado essas inovações em saúde, pensando sempre na sua população. A gente mantém uma linha de comunicação muito aberta, muito direta, né? E isso é muito importante. E para a população entender, eu já posso entrar no conceito do que é, né? Telesaúde. Pode, que está todo mundo curioso. Todo mundo querendo saber como é que funciona. Então, o que a gente, no início, o que nós trouxemos para os gestores de saúde a necessidade do seguinte: para que a gente coloque na região sul o telesaúde, a teleconsulta funcionando, o Estado ele entra com a oferta, tá? E o município entra com a montagem da sua sala. O que é a montagem, né, da sala? O que seria isso? É dentro do seu centro de especialidade, o local onde o gestor e a sua equipe definir, que é de maior comodidade para o paciente, para que ele se localize, faça a locomoção, mobilidade dentro do município. Ele vai montar uma sala que é um consultório médico, mas com uma impressora, um computador e os acessórios, que é caixa de som, a webcam, para que possa ver essa comunicação. E o profissional de saúde, tá? Qual é o profissional de saúde? Um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Né? A gente coloca essa premissa porque é muito importante. Há uma diferença entre trabalhador de saúde e profissional de saúde. Então, a gente prefere o profissional de saúde, que seja o técnico de enfermagem ou enfermeiro, fica a critério da gestão definir qual desses dois profissionais vão acompanhar esse atendimento. Então, o paciente ele é agendado, normalmente, consulta com o cardiologista, né? E ele só precisa atentar que na guia de agendamento dele, no endereço do atendimento, vai estar ali o local de atendimento. Sim. E a gente coloca, né, o polo de teleatendimento, telesaúde do seu município. Ele vai se dirigir até esse polo de teleatendimento com a sua guia normal de agendamento, né, as documentações que forem necessárias em anexo. Ele vai chegar lá na recepção, vai receber a chegada confirmada dele, como se ele tivesse, gente, num atendimento presencial. Eu vou no CREA de Cachoeiro do Itapemirim. Daí ele chega, ele faz todo aquele rito. Chega na recepção, entrega a documentação, aguarda ser chamado. É a mesma coisa. Qual a diferença do seguinte? Ele entra dentro da sala, vai estar ali a tela do computador ligado, ao vivo, em tempo real. De um lado vai estar ele, né, com o profissional de saúde ali do lado dele. Do outro lado vai estar o médico especialista. Esse médico especialista pode ser aqui do Espírito Santo, esse médico especialista pode ser do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de algum estado do Nordeste, pode ser do norte do país, né? A gente tem essa flexibilidade, tá?
Ele pode ser esse médico profissional, especialista, que vai fazer todo aquele atendimento, aquela anamnese, aquela conversa com o paciente. Então, ele passa por uma consulta normal. É uma consulta, a diferença é que ele está dentro do seu município, tá? E o outro profissional pode estar em qualquer outra parte do país. Qualquer outra parte do país. Ah, Samila, mas e se eu precisar fazer um exame? Um teste ergométrico? Esse médico, ele vai me prescrever o teste ergométrico? Vai te prescrever o teste ergométrico. Você vai receber o link, por isso que a gente fala da importância, né, dos equipamentos, dos acessórios. E aí, o profissional de saúde que vai estar te acompanhando pode imprimir a sua guia BPAI e te entregar. E eu vou ter que voltar na unidade básica para que o médico da estratégia de saúde da família possa inserir o meu pedido de exame? Não, né? Uma das coisas que a gente conversa muito com as empresas, com os nossos prestadores de serviço uma vez independente, se é atendimento presencial ou teleatendimento, o paciente ele já precisa ser encaminhado para o seu exame, caso haja necessidade, no momento da consulta. Ele vai estar ali com a BPAI, mas ele tem que ter a segurança de que ele foi encaminhado no ato da consulta para o exame, dentro do próprio sistema MV, que é o sistema hoje que a gente utiliza a nível de estado, para que a gente possa organizar toda essa demanda por consultas, exames, cirurgias, né, itens pré-cirurgias. E aí ele fica, e se eu precisar de um medicamento? Né, eu vou ter o receituário? Também tem o receituário. É o receituário digital, com assinatura digital, né? Ele pode fazer impressão e procurar tanto a farmácia municipal, quanto a farmácia estadual, cidadã, ou, né, qualquer uma outra farmácia da rede que lhe aprover e pode ali adquirir o seu medicamento. Então, a gente tem se cercado, lógico, a gente tem os pontos, né, que são sensíveis, tudo que você lida com o novo, né, vão surgindo as experiências, as questões novas, e é importante a gente ter essa proximidade com o município para a gente poder fazer os ajustes que são necessários, né? A gente lida com as questões de conectividade e afins. É uma cultura, a gente está trabalhando muito com a maturidade digital, então é novo para as pessoas, é uma questão realmente cultural. A gente vem desde pequeno, a gente sempre tem esse entendimento de que a consulta só quando eu estiver ali na frente do médico e tudo mais, mas você não deixa de estar perante o profissional médico, né? A única diferença é que ele pode estar em qualquer outro lugar. E um ganho, poxa, mas qual seria o ganho para a teleconsulta? Um ganho para nós que é muito exponencial é aproximar a saúde do cidadão. De que forma? Que esse cidadão, ele utilize cada vez menos, ele dependa cada vez menos do transporte sanitário. Porque a gente sabe, como o secretário Roqueiro bem falou, os recursos para a saúde, eles não são infinitos. Pelo contrário, eles são finitos e muito bem estabelecidos. Né? A gente, como gestor, a gente tem os limites de onde a gente consegue caminhar e de onde já não dá muito para caminhar. E o transporte sanitário, ele é desafiador para o município, porque não há uma frota de ônibus, de carros, de vans para poder levar esses pacientes, né? O volume. Quem dera, eu acho que todo gestor, se ele pudesse ter uma frota à disposição dele para levar todos os pacientes, seria sem problema nenhum. Com certeza. Isso aí seria tranquilo. Mas com a telesaúde, eu consigo auxiliar o gestor na melhor administração desse transporte sanitário. Porque o volume de pacientes que ele teria que levar para um CRE, que fica lá em Cachoeira de Itapemirim, ou para o CRE, que pode ser alguma especialidade que tem atendimento lá na região metropolitana, com isso o paciente ele fica concentrado dentro do seu município. Lógico, para exames a gente já não tem essa funcionalidade. Mas, se ele conseguir concentrar a um perfil de população melhor esse transporte, a administração disso fica melhor para ele. Fora que a gente tem a possibilidade de reduzir fila, isso é muito importante, tá? Redução de fila. A gente tem o ganho com a questão do transporte sanitário em prol do município, paciente que sai de manhã cedo, tem que acordar muito cedo, vai lá para atendimento de consulta, tem que esperar as outras pessoas que estão dentro do transporte, se a consulta dela for à tarde, a dele for de manhã, não importa, ele tem que esperar até o fim do dia para voltar. Então, com isso, olha a mobilidade que a gente traz para esse paciente, para ele organizar o dia dele, para ele organizar a vida dele dentro do município. A gente pensa que não, mas isso é algo positivo,
né, para o paciente. Às vezes a gente tem ali pessoas que trabalham, pedem dispensa do seu dia de serviço, Sim. para poder passar por atendimento que ele já estava esperando, e com isso a gente consegue trazer uma melhor organização para o próprio paciente. Diminui essa incidência de deslocamento, né, colocar o paciente na estrada. A gente consegue ter uma resolução, uma redução de tempo também, né, o tempo de viagem, o tempo de desgaste, a gente consegue fazer o monitoramento desse atendimento, da qualidade desse atendimento, porque não é só você ofertar, a gente monitora a qualidade do atendimento. A gente já tem, a gente já lida, né, enquanto gestores, com as queixas dos pacientes com relação à forma de tratamento, à forma de Sim. atendimento. E uma das premissas é, o paciente, ele precisa ser tratado como se ele estivesse utilizando um serviço do SUS a nível privado. Né? Porque o SUS, ele é um plano de saúde, né, grande, amplo, é o maior plano de saúde que existe hoje, né? E as pessoas, elas precisam entender isso, entender essa realidade, e elas têm o direito ao atendimento e a qualidade desse atendimento, seja presencial ou por tela. Então, a gente preza muito pela qualidade, a gente também preza muito pela diminuição do absenteísmo. E é um dos fatores importantes da teleconsulta é a gente conseguir diminuir o índice de faltas, né? O que é o absenteísmo? É a falta. O paciente foi agendado para uma consulta, foram agendados a 20 consultas e lá só 8 pacientes apareceram. Opa, isso é um sinal Difícil. vermelho para nós, não é nem amarelo, é vermelho. E o índice de absenteísmo, ele tem se tornado cada vez. O absenteísmo ele é crônico, né? As faltas são crônicas, mas ele é multifatorial. Ele pode ser desde a desistência do paciente até ele não ter conseguido o transporte sanitário, porque já tinha se esgotado todas as vagas disponíveis, mas também ele pode ser porque o paciente não foi agendado, não foi avisado a tempo, o paciente não conseguiu a dispensa no horário de trabalho para poder comparecer. Ele é multifatorial. Eu não posso determinar uma causa única, universal, porque para cada município é uma característica. Mas a gente precisa trabalhar essa conscientização dos pacientes. Se você tem um atendimento, seja ele na teleconsulta, ou seja, está dentro do seu município, seja ele para um exame, a ultrassonografia, uma ressonância magnética, enfim, seja o que for, fazer o possível que estiver ao alcance dele, para que ele não deixe de comparecer a esse atendimento. Porque, além de eu perder uma vaga, eu perco a oportunidade de atender ou marcar uma outra pessoa. Né? Então, eu não deixei de atender um paciente, eu deixei de atender aquele paciente e qualquer um outro paciente que também esteja na fila aguardando. Então, esse foi um dos fatores que nos levou a olhar para a teleconsulta com mais carinho. Então, aqui na região sul, por exemplo, nós temos 15 especialidades credenciadas, né? Do nosso bloco de especialidades, que são 21. Dos 21, nós já conseguimos credenciar 15 especialidades. Dentre elas, os nossos grandes gargalos, né, vazios essenciais, são a neurologia adulto-pediátrico, psiquiatria adulto-pediátrico, né? Disso, nós vamos ter desse bloco todo, a gente espera até o final desse ano de 2025 ofertar mais de 46 mil consultas para a população SUS usuária da região sul. É um quantitativo importante, Sim. tá? Importante. Desse montante, 31 mil, mais de 31 mil são teleconsultas, né? Desse pacote de mais de 46, mais de 31 são teleconsultas. Né? Então, é um investimento financeiro na saúde do SUS Capixaba de quase 3 milhões de reais, né? Através do governo do estado. E a contrapartida do município é justamente a montagem, equipagem dessas salas, para que a gente possa, né, já fazer os agendamentos e o paciente comparecer a esses atendimentos. Né? E a gente tem colhido muitos resultados assim positivos. Testemunhos mesmo dos pacientes, eu recebi de um município aqui da região sul, alguns vídeos, e um paciente até emociona a gente. Emociona e faz valer a pena, né? Todo o sacrifício, todo o trabalho, todo o empenho da equipe, porque ninguém faz nada sozinho. No paciente falando que ele gostou muito do atendimento, ele foi muito acolhido, o médico foi muito carinhoso com ele, ouviu,
O paciente quer ser ouvido, né? Ouviu tudo que ele tinha para falar, e ele estava muito tempo esperando na fila já para uma consulta de nefrologia, e que ele estava muito feliz. Isso é importante, a gente precisa gerar isso nas pessoas, né? Essa sensação de acolhimento, essa sensação de que as suas questões de saúde, elas não estão jogadas ao vento, tem alguém que está olhando por elas, né? E que ele não está sozinho nesse universo, né? Da saúde. Ou seja, tem alguém, município e estado junto estão trabalhando, não estão inertes, né? Sem olhar para as necessidades, estão trabalhando nisso. E a gente começa a colher esses frutos, esses resultados. Acho que o mais importante para mim é ouvir do paciente isso. Ouvir que ele está feliz, que ele se sentiu satisfeito, que ele foi atendido. Isso é qualidade. Mais do que ofertar, a gente precisa ofertar com qualidade. E isso é uma premissa do nosso governador, é de trazer a saúde com qualidade para perto do cidadão. Ótimo. Samila, você falou aí do absenteísmo, né, que é a falta. Sim. Muitos usuários me procuram e falam assim, Roque, eu não esqueci, alguém não me falou, não me avisaram. E logo quando eu cheguei ali, eu ouvia muito disso, né? A falta por conta de não lembrar o dia e tudo mais. E aí nós implementamos, nós contratualizamos o Help 360 graus para o município, que é uma ferramenta de tecnologia. Que é isso? Essa ferramenta que a gente contratou, a gente vai começar a implementar agora, porque eu ia implementar ela no início de janeiro para fevereiro, mas aí veio o EDOCS do estado. Sim. E a implementação veio junto. Falei, eu não vou fazer isso com a minha equipe. Sim. Botar 2 situações agora tecnológicas de novidade para eles poderem se habituar. Então eu esperei a primeira, o EDOCS ser implementado e as pessoas pegarem o ritmo dele. E agora nós vamos implementar o Help. O que vai ser o Help? Qual a ideia macro do Help? O Help é uma ferramenta, né, um software, uma tecnologia que vai enviar mensagens tanto do WhatsApp quanto no SMS para aquela pessoa que não tem acesso à internet. Exemplo. Vamos monitorar. Vamos pegar como exemplo a equipe de Tocaia, PSF Tocaia. Vamos lá, nós vamos cadastrar os pacientes de Tocaia. Quando tiver uma campanha de vacinação, a gente vai enviar por lá a informação. Se tiver uma consulta, a gente vai enviar pelo Help o dia da consulta. Então, assim, a gente está buscando tecnologias junto em parceria com o Estado. O Estado avança na tele, que a gente não tem condição de comprar ainda, e a gente avança nessa tecnologia que nós podemos. Ótimo. O Help vai vir também para somar e para ajudar bastante na questão das marcações de consultas. Porque eu acredito que as pessoas vão ser lembradas. Lá no Help a gente determinou quando for agendado e alguns dias antes fazer o lembrete para que o usuário não falte. Né? Samila falou muito bem a respeito do transporte sanitário. Que acontece, né? O meu maior problema hoje é transporte sanitário. Meu telefone toca, mais toca é transporte sanitário especialidade. Por que o transporte sanitário? Porque, como Samila diz, a gente tem uma vaga. Eu não tenho uma frota gigante. Eu tenho uma frota razoável, até o que a gente dá para manter também, né? Não adianta eu ter vários veículos, eu não consegui dar a manutenção desses veículos, não consegui organizar o funcionamento deles. Também. Equipe. Então, assim, a minha frota que eu tenho é uma frota nova, diga-se de passagem. Inclusive, nós estamos adquirindo agora 2 Spin nova, né? Tá lá no gabinete. Lucas, adianta meu processo aí, Lucas, no gabinete, para a gente poder fazer adesão logo e tá adquirindo essas 2 Spin. Porque é o meu maior problema. Porque eu não tenho só as especialidades, eu tenho autismo hoje no município. E todo dia eu tomo uma canetada de transporte sanitário. E cada um vai para um lado. E a maioria deles precisam de serem acompanhados. Então, essa solução que o Estado está nos propondo, que é a teleconsulta, vai nos ajudar muito. Principalmente com o transporte sanitário, que é o que mais as pessoas sofrem. É ter que sair do município para ter que passar por uma consulta. Porque você sabe, muitas das vezes a gente tem que contextualizar a realidade de cada um. Às vezes, para mim e para você, a gente consegue em Cachoeiro. Mas tem gente para ir a Cachoeiro, ela tem que demandar. Se ela não conseguir o transporte nosso, ela tem que gastar, eu não sei quanto a passagem daí para Cachoeiro, mas eu acho que tá mais de R$20 a ida. 50. Né? Para ir voltar os R$50. Para ir 50 de ônibus. Ah, é? Já tá isso tudo? Já tá 50. Então tá caríssimo mesmo. Já tá então, 50. assim, você imagine só, a pessoa tem que pagar o ônibus, o transporte do seu bolso, e lá ele tem que se alimentar também, né? Então, vai assim, mais cedo. Para pessoa, tem um horário, para pessoa humilde, para pessoa que não tem condição, é muito difícil. E ainda mais para pessoa que tem medo. Eu tenho um caso aqui com os pacientes meus, a maioria deles tem medo de ir para fora.
Aí precisa sempre de um acompanhante para dar alguém junto, porque não conhece, tem medo de ir sozinho. Então acho que a teleconsulta também vem para somar. Acho que as pessoas vão se sentir mais em casa. Sim. Hoje onde vai ser a teleconsulta? No AMA. Todo mundo sabe onde é o AMA do município. Todo mundo Já é um vai lá. lugar familiar. Já é um lugar familiar. Já. Então, assim, vai ser lá no AMA, a nossa sala da teleconsulta. Qual é a profissional que vai estar auxiliando o profissional especialista? Vai ser a nossa enfermeira, Michele, que também trabalha lá no AMA, é alguém conhecido, é alguém que tem familiaridade com todo mundo. Então, as pessoas vão poder passar por essa consulta. Por mais que o especialista vai estar do outro lado da telinha, vai ter alguém pertinho de você que vai estar te tocando, vai estar te Sim, auxiliando, vai estar sim. fazendo essa aproximação. Muito importante que você falou sobre a saída, né? O transporte. Foi falado pela Samila e reforçado pelo secretário. Os ICONHES, eles só vão querer sair por necessidade. Eles vão em busca de um especialista que não tem aqui. Daí a teleconsulta ajudando, né, Sim. a diminuir as filas Com e certeza. ajudando também no transporte. Não haverá mais essa necessidade. Se temos especialistas, temos aí a teleconsulta aqui à disposição. Isso aí é muito importante. Sheila, um detalhe importante, vai ser dia 17 é o primeiro dia, né? Dia Nossa 17, tele. aqui, E no AMA. No AMA, dia 17. A especialidade que foi agendada nesse primeiro momento, até para fazer um primeiro contato, né? Vai ser a dermatologia. Interessante. Dermatologista. Nós temos aqui, ó, no MV 41 pessoas esperando dermatologista. Já foi agendado 15, só para dia 17. Então, assim, a tele veio realmente para auxiliar os municípios para avançar muito. Eu preciso que a minha população agora perca todo tipo de preconceito que tenham com a modernidade, com o novo. Podem ter certeza, o secretário de vocês jamais implementaria no município algo que não pudesse trazer solução. E o Estado jamais proporia algo que não viesse para somar. Isso. Né? Quando nós sentamos lá, a Samila sabe disso, para conversar a respeito da tele, sempre vem as dúvidas, né? A tele, Sim. as limitações. E a fala que eu falei com a minha equipe foi a seguinte, eu falei para a Samila também. Nós vamos andar de mãos dadas com o Estado nesse processo de modernização. Todas as mudanças, ela causa algum frisson. Causa algum medo, mas nós temos que perder os medos. As soluções que estão vindo são para ajudar a população. Assim como as soluções que nós estamos implementando na saúde, as mudanças que nós estamos fazendo na saúde, são para melhorar. Então, acredito que nós estamos no caminho certo dessa parceria com o governo do estado e o município na busca dessas soluções para a população. Porque o nosso foco maior é o usuário. O usuário tendo acesso nessa rede de cuidados, que não adianta ele só na UBS, depois parou ali. Parou. Né? Tem uma rede de cuidados para além da UBS, para além daquele primeiro contato primário. Então o Estado está chegando junto com os municípios e a Samila é muito parceira nesse trabalho para nos ajudar. Então Ótimo. Esse momento foi importante para a gente, principalmente para Samila, fazer as pessoas perderem o medo. As pessoas não podem... Assim como o Maruí, eu vim aqui e falei que o povo tinha medo, falava que o Maruí não tinha febre ou poxa. E nós conversamos, a partir daquele momento que nós viemos aqui, e nós falamos para a população, o que eu recebi de mensagem depois, falando assim, o meu velho não acredita nisso não, Sim. ele fala que não é, ele fala que é a vacina que ele tomou, e eu explicando para ela e tal. Então assim, a gente percebeu que existia isso. E quando a gente decidiu trazer a tele para o nosso debate de hoje, foi justamente para mostrar para a população, para perder o medo, dizer que nós estamos implementando coisas novas para poder melhorar o fluxo, né, de acesso e o mais importante, do nosso compromisso com a saúde de Iconha. Muito importante, porque o Iconhece, quem está do outro lado, tem a necessidade, está precisando de uma consulta, está precisando de ir no médico, ou está sentindo alguns sintomas, cada caso é um caso. Quando ele procura informação e essa informação é desencontrada, ou o atendimento é agendado, não é algo imediato, porque sabemos que saúde, a gente tem essa cultura que a gente está mudando, a Secretaria de Saúde está fazendo um belo trabalho em relação à cultura de só vou quando eu estiver passando mal. E não, faz um pré-atendimento, um acompanhamento para não chegar ao ponto, né, de ter alguma complicação nesse meio tempo. E quando temos o secretário vindo a um meio de comunicação em massa, falando para a população, estamos
ouvindo, sabemos da sua necessidade, estamos trabalhando para resolver. A secretaria manda a Samila, né? A Samila chega junto também. Falamos, estamos trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde de vocês. Estamos sabendo das demandas, estamos trabalhando para melhorar. Aí é diferente. Sim. Sheila. Não é só existem as demandas e a gente está sabendo, não, estamos trabalhando para resolver. A população sente esse amparo, aí ela vai ter o retorno e buscar. Traz o conforto que a Samila tanto falou. Sim. Eu falo... Saúde. É tudo. É tudo. Eu tô andando agora com essa minha listinha do MV aqui, toda semana atualizar ela e botar em cima da minha mesa, para eu ir olhando, né? Porque a gente vai recebendo muita gente no decorrer do dia. Sim. Né, todos os dias. E a Samila tem falado comigo, Roque, quando você olhar lá e perceber que está demorando demais, me acione. Me acione, porque não pode. Uhum. Né, o Estado tem trabalhado para isso. Eu gostaria que a Samila falasse um pouco dessa relação fila-tempo do Estado. Como que o Estado tem agido com relação a isso? Fila e tempo. O que a gente tem feito em exercício quando a gente analisa, né, o nosso monitoramento de fila? A gente observa 2 fatores que são importantes. Primeiro, a classificação de risco do paciente, né? Porque a gente tem o médico regulador, que é quem avalia aquela solicitação. E por isso que é importante, antes mesmo de classificar, a gente deixar uma coisa clara aqui, que a solicitação precisa estar bem escrita pelo profissional de saúde. Né? Uhum. É importante que o paciente ele descreva bem o que ele está sentindo para o médico, para que esse médico consiga transcrever isso na solicitação. Porque vai ter um médico regulador do outro lado e ele vai avaliar aquela solicitação e vai fazer a classificação. Seja verde, que é baixo risco, amarelo, que é médio risco, seja o laranja, que é alto risco, ou o vermelho, que é muito alto risco. Então a gente avalia essas 4, né, essa forma de classificação dessas 4 cores e também a data de inserção. Como que é feito os nossos agendamentos? A gente avalia, a gente cria essa relação entre esses 2 indicadores. O indicador prioritário, claro, é a data de inserção, aquele timing que aquele paciente está esperando. Né? Às vezes é um paciente que está ali classificado como vermelho, mas se ele está 300 dias aguardando, né, ele tem tanto quanto o direito de ser agendado quanto outro paciente que foi recém-inserido, mas está classificado como vermelho. Então, a gente precisa trabalhar de forma muito equilibrada isso. O que seria, né, a gente trabalha para o ideal, é que a gente consiga diminuir justamente esse tempo. Por isso que a gente marca do mais antigo para o mais novo, né, na maior parte da nossa oferta, né, a maior porcentagem da oferta é para agendar. Do mais antigo para o mais novo, para que a gente consiga cair nesse indicador de tempo. Uhum. Ou seja, eu tenho um paciente que ele está inserido numa fila, mas ele está a um tempo menor. Né? A gente conseguiu isso, por exemplo, com a ressonância magnética. Né? A gente não tem pacientes de ressonância magnética esperando aí 300 dias. Né? Em tempos outrora, a gente lidava com isso, que era uma demanda grande. Continua sendo uma demanda, mas o tempo de espera desse paciente é outro. Né? E a gente tem procurado fazer o mesmo exercício com as consultas e com os exames. Uhum. Então, é isso que a gente trabalha. Uma das coisas que você colocou, e é muito importante, é que o paciente, gente, o SUS usuário em si, ele não espere a sua condição clínica agudizar. O que é? Eu sou um paciente hipertenso, ou eu sou um paciente diabético. Eu estou em casa. Se eu não estou sentindo nada, então eu não preciso fazer o acompanhamento. Só se surgir ali uma feridinha no meu pé, só se eu tiver um pico, né, glicêmico, só se eu tiver um pico, né, hipertenso, aí eu vou procurar a unidade. Se você tiver em pico, você tem que procurar o pronto atendimento, que é isso a condição, né, uma condição de urgência e emergência. É importante que esses pacientes de condições crônicas não esperem as suas condições crônicas se agravarem para procurar o atendimento. Paciente de condição crônica, hipertenso, diabético, né, e afins, eles precisam fazer o acompanhamento com a estratégia de forma periódica. De forma periódica, né?
Existem os programas da Estratégia de Saúde da Família para isso, e a gente precisa utilizar e lançar mão desses programas. Me preocupa muito quando, e é uma questão que a gente também precisa quebrar, porque é cultural, de que eu só procuro o atendimento quando eu estiver muito ruim. Passando mal. Né? Se eu tiver com uma febre muito alta, se eu estiver passando mal, se eu não conseguir levantar da cama, eu vou procurar o médico. Fora isso, eu vou tomar um chazinho, né, de água, fazer uma coisinha aqui, outra ali. E tem gente que se vangloria disso. Sim. Eu só vou ao médico em último caso. Em último caso. Fora isso, eu tenho os meus meios, vou melhorar sozinho. Mas não, isso é muito perigoso. Porque é aí que as condições crônicas, elas agudizam, elas se tornam mais difíceis de você controlar, e aí você precisa procurar o pronto atendimento. No pronto atendimento, estabiliza o paciente, mas aí você pode ser um paciente que vai entrar em tela para você precisar de um leito de internação hospitalar. Então, a gente precisa entender que a saúde, ela começa desde o momento. Você começou com aquela tossezinha ali, ou você viu que sua pressão, né, tá na dúvida se ela tá alta ou não, procura a sua unidade básica. Não abandone o acompanhamento, justamente para você não ser aquele paciente classificado como vermelho, lá em tela. Né? Justamente para não ser aquele paciente que o Cleison vai me ligar e falar, Samila, me ajuda, pelo amor de Deus, Socorre aqui. que a família tá aqui. Tal. Lógico, os casos pontuais, eles vão surgir? Vão surgir. Eles vão surgir. Mas a saúde, ela precisa ser mais preventiva. A saúde, ela precisa ser mais preventiva, né, do que medicamentosa. Né? Então, como que ela vai ser mais preventiva? Quando eu entender que a estratégia de saúde da família, o médico de saúde da família e comunidade é a minha primeira porta de acesso. Então, eu não posso abandonar aquele cuidado. Eu não vou esperar a situação ficar literalmente preta, né, ruim, complexa, para me procurar o atendimento. Eu preciso fazer isso antes, eu preciso me prevenir. Né, prevenir. E quando a gente olha para a fila, a gente tem esse olhar. Classificação de risco e tempo de espera. Classificação de risco e tempo de espera. A gente trabalha dessa forma para que a gente consiga amortizar esse paciente que está ali esperando 700 dias, 800 dias. Então, a gente dá prioridade de atendimento, de marcação, né? Não falar de atendimento, de marcação. Mas a gente está tendo uma experiência também muito complexa com relação ao absenteísmo, realmente, né? Os pacientes estão há muito tempo esperando, ou até mesmo pacientes que estão lá, dependendo da fila, a gente não tem filas ali com 1, 2, 3 pacientes, só pacientes são inseridos, né? E são rapidamente agendados. Por exemplo, a gente não tem fila na região sul para tomografia. O paciente foi inserido, no mesmo dia ele é regulado, no máximo dia seguinte ou 2 dias ele já é agendado. A gente não tem fila de tomografia, né? A gente pode dizer que é fila 0, que o paciente entrou, é avaliado e é agendado. Assim como outros itens a gente também tem. E a gente busca avançar para aqueles de maior demanda que a gente tem, né? Que são as demandas crescentes. Mas com isso a gente precisa trabalhar sempre o absenteísmo. Esse paciente precisa chegar ao atendimento. Ele precisa comparecer ao atendimento. Então, fica o meu apelo enquanto Estado para a população de Conha, né? Entendendo as suas realidades. Eu acho que essa tecnologia que o secretário está trazendo como um suporte para poder avisar, sinalizar esse paciente, é um ganho para o município. Com certeza. Né? É um ganho. Porque o paciente, se ele receber a guia de agendamento dele, ele guardar na pastinha dele, ele pode esquecer. Pode esquecer. Não é porque ele não quer ir, ele pode esquecer. Ele guarda ali na pastinha, na sacolinha que ele coloca os exames, que ele coloca as guias de atendimento dele de saúde. Todo mundo tem, gente, uma sacolinha dessa. Todo mundo tem. Eu tenho. Eu gosto de brincar. Coloca na porta da geladeira. Aí não vai esquecer, não. Todo mundo tem o lugar, no guarda-roupa, onde ele guarda tudo que é de saúde dele. Então, o paciente também, ele coloca ali, pode esquecer. Junto o papel com o outro. E quando ele vai se lembrar, a data já passou, ou às vezes está ainda no tempo do agendamento, mas ele não fez o preparo. Se for um exame, não dá mais tempo dele fazer o preparo, porque às vezes tem que tomar uma medicação, tem que deixar de ingerir algum tipo de alimentação, tem que deixar de ingerir a medicação, né, para poder fazer o exame ter um resultado realmente que expresse a realidade, o resultado.
importante para que ele dê continuidade ao seu tratamento clínico. Então, essas nuances vão acontecendo. E tendo essa possibilidade de trazer essa tecnologia, viu, mais high-tech, né, para lembrar o paciente do agendamento dele, isso é muito valioso. São instrumentos, são meios que o município está procurando para poder se resguardar, né, tanto da oferta que vem do Estado, quanto da oferta que ele mesmo vai promover. Né? Não é porque é teleconsulta, ou, né, vamos pegar aqui a teleconsulta de novo, que pode não haver absenteísmo. Se o paciente não lembrar, se o paciente não comparecer, ele vai receber a falta. Sim. Então, a gente precisa combater. Qual é o grande mal hoje que assola as nossas... o nosso trabalho em relação a gente organizar a oferta? É justamente o paciente não chegar. A gente está ampliando a oferta para combater a demanda. Como que vocês estão combatendo a demanda? Priorizando esse paciente que é mais antigo, que está mais tempo esperando, para que ele seja agendado. Mas sem deixar de olhar para aquele paciente que está classificado lá como vermelho também. Né? Tem que saber fazer esse balanço. Só que esses pacientes precisam chegar, precisam comparecer aos agendamentos. O grande mal hoje, por quê? Quando eu falo de absenteísmo, eu não estou falando só da falta. Eu estou falando também da má utilização de recursos. É má utilização de recursos. É o recurso financeiro, que é o município que investe daquilo que ele tem, que é o Estado que investe, né, com uma política pública definida. A gente tem os órgãos de fiscalização, a gente tem o Ministério Público, né, a gente tem o Tribunal de Contas, né, a gente tem o próprio, né, Poder Judiciário como um todo. Como o secretário falou, sempre vem uma canetada, né? Sempre vem. A gente tem os órgãos de controle que são necessários, são órgãos importantes que estão acompanhando. Sim. Mas a gente tem mostrado que precisa haver, quando eu falo de saúde pública, precisa haver responsabilização e corresponsabilização. O Estado tem uma parte importante de responsabilidade, o município tem uma parte importante de responsabilidade e o paciente também tem uma parte importante de responsabilidade. Sim. Cabe ao paciente comparecer ao agendamento dele. Prega na porta da geladeira, coloca na porta de casa, na porta do quarto, aonde vai lembrar. Mas comparecer. Na impossibilidade, procure a Secretaria Municipal de Saúde a tempo para que a gente possa reaproveitar essa vaga para um outro paciente também que está na fila esperando. Isso aí. Né? Para que você não leve falta, para que você volte para a fila ali e aguarde o próximo agendamento. Né? Sim. Então a gente tem trabalhado dessa forma. Olhando o paciente que está ali há mais tempo, olhando o paciente que está inserido também numa classificação de risco muito alta, mas priorizando esse paciente também que está inserido há mais tempo, para que ele seja agendado. E sensibilizando a população a entender que aquilo que ela recebeu de agendamento, ele vale ouro. Vale ouro para ela e vale ouro para todas as outras pessoas que também estão esperando na fila. Então é importante que se compareça ao agendamento, a gente utilize melhor os recursos, né? Com certeza. Saúde é a nossa maior riqueza, não é? Sim. E a gente precisa cuidar. E precisa ser preventiva, não espera, não conseguir levantar da cama para procurar atendimento, gente. Vai antes. Nós temos feito um trabalho aqui, Samila, muito de informação. Quando a gente criou o Momento Saúde, foi somente para comunicar com a população, conversar com as pessoas. Eu não acredito numa gestão que não converse com as pessoas. Eu acho que conversando, você evita muito problema. Má interpretação, você evita conversa atravessada. Então eu falo assim, gente, toda vez que vocês ouvirem alguma coisa que não esteja meio baqueado com a realidade, procure o secretário que a gente vai te explicar. A gente vai explicar tudo. A gente quer conversar com a população permanentemente. Sim. Mas a Samila falou uma coisa muito importante. O SUS, óbvio, nós temos o Estado, tem o governo federal, tem os entes federados que têm essa obrigação constitucional de zelar pelo SUS, e temos nós aqui na ponta como gestor, que somos os balizadores dessas ações, mas nós temos também uma parte muito importante que é a população. A população, eu acho que é a parte mais importante em todo esse processo. E aqui eu vou falar duas coisinhas muito importantes que eu preciso falar com a minha população hoje. Primeiro, uma dica que a Samila deu ali. Sentiu os sintomas? Procure a unidade. Aí você fala, mas quem da unidade procura? Vocês têm seus agentes comunitários de saúde. Tem mais de 34 agentes de comunidade de saúde espalhados em todas as nossas comunidades e bairros. Você conhece o agente de saúde? Você sabe onde ele mora? Você sabe quem ele é? Você tem o contato dele?
Então, a população tem que saber quem é o seu agente comunitário de saúde. Muito Porque o importante. agente comunitário de saúde, na ponta da estratégia da família, é ele que está em contato com a família o tempo todo, monitorando as famílias, Aham. conversando com a família, levando a informação. Então é importante que vocês conheçam seus agentes comunitários de saúde. Mais do que isso, se o seu agente não está fazendo a visita na sua casa, ligue para o secretário, que o secretário vai conversar com esse agente. Todos os agentes comunitários de saúde, todos eles, nós estamos numa conversa permanente com eles. É uma equipe maravilhosa, os agentes comunitários de saúde. São as meninas e os meninos muito dedicados às suas ações. E eu preciso também, lógico, a gente está monitorando permanentemente essas ações. Então, se a população que não está recebendo uma visita de um agente na sua comunidade, nunca foi na sua casa, como esses dias atrás, uma empresária me ligou e falou assim: Roque, eu nunca recebi a visita do agente comunitário de saúde. Eu liguei para a agente comunitário de saúde, preciso você visitar o casa. Mas eu fui lá, a pessoa não está em casa. Não, vai lá e combina o horário. A pessoa foi lá, combinou o horário e conseguiu fazer a visita. E a pessoa me deu o feedback depois, que está até que salvo. Falou, muito obrigado, depois de anos eu consegui. Então, assim, o agente comunitário tem que fazer uma busca ativa também naquela família. Então, se eu preciso da colaboração dos agentes comunitários de saúde. Para além disso, eu queria dar uma dica aqui da semana. A gente viu agora de um feriadão. Sim. Acabou o feriadão. Teve chuvas, pancadas de chuva, sol, calor, chuva. Eu fiquei em casa esses dias, eu só observava. Eu ia na janela, tava sol. Daqui a pouco eu ia abrir, fazia um café, voltava, tava chovendo. Aí eu botava a roupa pra correr, eu ia correr, tava chovendo. Daqui a pouco eu voltar, uma loucura. Foi esse final de semana de sol e chuva. E aí, sol e chuva, qual é o nosso probleminha? Dengue. Então eu preciso, população. Você que chegou hoje de Piúma, de Marataízes, passou um feriadão bacana. Descansou bastante. Pega um saquinho plástico, dá uma volta aí no seu quintal, vê se tem alguma coisa que tá segurando água. Você que ficou fora do seu apartamento tanto tempo esses dias, curtindo aí a folia do carnaval, tem esse compromisso comigo enquanto secretário com a população de COI nesse momento. Faça uma busca ativa, você que é empresário. A gente fez uma campanha, a Semana D, na semana passada, sobre a dengue, que é um enfrentamento. Nós tivemos um óbito no município, isso nos deixou muito triste. Eu fiquei muito triste com o óbito, mas também é um momento para a gente chamar a população para fazer parte desse processo junto com a Secretaria de Saúde. Vocês têm percebido quanto a Secretaria de Saúde tem sido presente nas ações do município, mas eu preciso também que a população me ajude nesse momento com relação à dengue. Faça uma busca ativa, não espere pelo agente. O nosso território é gigante. É mais de 120 mil metros quadrados. E nós temos 9 agentes comunitários de saúde. Hoje eu tenho 8, que uma está de licença. Eu tenho 8 agentes de endemias. Eles não vão dar conta de fazer a dengue sozinhos, de fazer o enfrentamento sozinho. Então é isso que eu tenho falado todos os dias. Eu preciso da ajuda do padre, do pastor. Eu preciso da ajuda das igrejas, da comunidade, dos líderes comunitários. Eu preciso da ajuda dos diretores escolares na orientação dos seus pequeninos. Inclusive, nós vamos começar uma ação agora de dengue nas escolas, explicando para a população. Então, assim, mais uma vez eu estou pedindo a vocês, me ajudem no enfrentamento da dengue. Façam uma busca ativa na sua casa, na sua laje. Tem gente que bota litro no terraço, esquece, encheu de água e você esquece. Pneu. Gente, nos ajudem. Eu estou fazendo um pedido. Isso não é para mim, não. Isso é para a população e para você mesmo. Proteger a sua família e seus vizinhos. Sim. Nós instalamos também agora as Ovitramps. Então a gente está monitorando, né? Daqui uns dias a gente vai ter informações mais precisas com relação ao enfrentamento da dengue. Então assim, mas eu preciso da população agora nesse momento mais do que nunca. E aproveitar esses momentos finais para agradecer. Né? Agradecer a Samila, primeiramente. Agradecer também pelo empenho, pela dedicação que você tem com a Iconha, pelo carinho que você tem com esse secretário. Né? O dia que eu liguei para a Samila, quando eu assumi a secretária, eu falei, Samila, eu não conheço muito de saúde, assim, das políticas públicas, mas uma coisa eu sei. Eu conheço as pessoas, eu conheço gente, eu amo minha cidade e acredito que a gente pode entregar um resultado legal. Sem fazer muito proselitismo, sem prometer muitas coisas. Eu sempre tenho dito muito isso com as minhas equipes. Eu preciso que o meu básico funcione. Eu não tenho dinheiro pro chique. Eu não tenho dinheiro pro glamour. Eu tenho dinheiro pro básico. Pro básico que vai salvar, que vai dar dignidade ao usuário. O básico bem feito. A atenção primária bem feita. E a parceria constante com o Estado na busca desse a mais que eu não tenho, mas que o Estado tem e está nos apresentando soluções importantíssimas que vai nos ajudar. Então, Samila, eu só tenho que te agradecer por esse apoio, agradecer ao Estado também por todo o apoio. O Orley e a Samila são duas figuras que eu tenho referência no Estado, né, por conta dessa proximidade no nível de saúde.
E também agradecer ao prefeito Jedson pelo apoio, ao vice Fernando, agradecer toda a minha equipe de saúde, agradecer também meus colaboradores que se dedicaram muito para assumir agora o pronto atendimento, a Poliana, a Camila, a Jéssica, a Mariana, a Heloísa, a Andressa, a Lorena, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém aqui. Todos vocês que se dedicaram lá, me ajudaram, estão pegando lá na ponta do chifre do boi para fazer acontecer. Então, quero agradecer a todos vocês, sou muito grato a Camila, a Samila e todos os meus colaboradores, ao prefeito, e agradeço também a Sheila e o Adilson por esse carinho de sempre, porque a Rádio Iconha é muito parceira de Iconha nesse momento que a gente tem vivido. Né? Desde quando ela surgiu, a Rádio Iconha, ela já surgiu, né, com essa pegada comunitária. Né, de levar informação, de integrar a população. Então é muito importante esse espaço que você tem nos dado. Eu sou muito grato a todos vocês. Agradecer também aos iconhenses, que têm nos recebido com muito carinho, a minha equipe de saúde. Daqui a pouco eu também vou dar, depois do almoço, pessoal, eu vou dar um giro nas minhas unidades, vou conversar, né? Passou o carnaval, vou lá ver meu povo. Mas eu só tenho que agradecer. Samila, fica à vontade para vocês os agradecimentos. Eu quero agradecer, tá? Em nome da Secretaria de Estado, né, nosso secretário Thiago Hoffmann, nosso governador. É um espaço importante de comunicação em saúde. Eu acho essa iniciativa fundamental, tanto da Secretaria Municipal de Iconha, quanto da rádio, de trazer esse Minuto Saúde para a população, para que eles possam entender melhor o que está acontecendo, comunicação, informação, não só a gente municiar os técnicos, mas a gente precisa municiar a nossa população também. Sim. De informação, ela precisa ser municiada de informação, saber onde encontrar os serviços necessários, né? Realmente funcionar como um guia. Essa é a nossa função, né? A gente precisa não só trabalhar em prol do serviço de saúde, mas guiar a população para que ela utilize esses serviços de saúde. Agradecer ao secretário Cleison, desde o primeiro momento que ele assumiu no ano passado, esse ano, para mais esse ciclo, né? Ele sempre se colocou muito à disposição, o município, toda a sua equipe, né? As meninas que trabalham junto com ele, toda a equipe. Eu acho que o Iconha é um parceiro muito grande das políticas públicas do Estado. Né? É um município que se dispõe, é um município que está presente, isso é muito importante. O município está presente, é muito importante nos espaços de discussões, espaços de COSEMES, né, nas reuniões onde são pactuados muitas coisas que são de interesse da população, e é importante o município se fazer presente, através do seu gestor, através do seu técnico de referência para aquela área, né, é extremamente fundamental isso. Né, e qual é a nossa missão dada pelo nosso governador, né, Renato Casagrande? Trazer a saúde para mais perto da população. Trazer a saúde para mais perto da população. Seja por meio da teleconsulta, que é um instrumento, seja por meio de ampliação dentro da região de saúde, de exames, né? Seja por meio do que a gente tem hoje, que é o Opera-S, ou seja, nós temos aí uma missão de mais de 130 mil consultas para realizar nesse ano, né, consultas não, cirurgias eletivas, ou seja, pacientes que estão aguardando serem convocados para realizar o seu procedimento cirúrgico. Então, a gente está olhando não só para consulta, exame eletivo, mas para cirurgia eletiva também. Né? Fazendo esses atendimentos aos sábados, durante a semana, né? O atendimento aos sábados, em forma de ação mesmo, né? Em forma de ação para que a gente dê um choque positivo ao impacto. Então, essas são estratégias que sozinho, né, o Estado sozinho, ele não consegue, a gente consegue ir até um certo ponto, que é na oferta do serviço, mas quem vai trazer esse paciente? Quem vai nos auxiliar? Quem vai estar junto com a gente na organização de saúde? É o município. Sim. Então, o município, Estado e União precisam caminhar em parceria em prol da população. E a população, ela precisa ter essa sensibilidade de não deixe suas condições crônicas agudizarem, que isso só traz prejuízo para si mesmo. Recebeu a guia de agendamento, coloca num local visível, de fácil acesso para que você possa lembrar. Dúvidas, não fique com a dúvida, procure o seu ACS, ele está na sua rua, ele está dentro da sua casa. Procure a sua unidade básica de saúde. Na ausência de informação desse, procure a Secretaria Municipal de Saúde. Né? Existem as pessoas de referência para isso. Então, nós queremos agradecer o espaço.
né? Agradecer a parceria. A gente espera ampliar cada vez mais e fortalecer cada vez mais para que Iconha, com certeza, assim como os outros 25 municípios, possa ser cada vez mais fortalecido no âmbito da saúde pública. Né? Como o secretário falou, ele tem um recurso para fazer o básico, mas o básico bem feito, gente, salva vidas. O básico bem feito salva vidas. Com certeza. Né? O básico bem feito salva vidas. Então, precisa ser o nosso mantra, né? O nosso entendimento, a nossa missão realmente. É prestar o cuidado para o cidadão, aproximar a saúde do cidadão através de todas as tecnologias e ferramentas que sejam possíveis, né? Dentro da legalidade, da possibilidade, mas sempre também priorizar pelo básico, uma construção sólida. E agradecer ao prefeito Gedson, ao vice-prefeito Fernando, né? Fernando que foi secretário de saúde também na gestão anterior, parceiro também, tá? Do Estado, da superintendência. Agradecer realmente e dizer, e reforçar o compromisso da superintendência, né? Da Secretaria de Estado da Saúde, o compromisso com a população de Iconha, o compromisso com a população sul, né, capixaba, e o compromisso com a população SUS usuária do Estado do Espírito Santo. Né? Essa é a nossa missão, dada pelo nosso governador, vice-governador e pelo secretário todos os dias. Todos os dias. A saúde não para e nem pode parar. Não para e nem pode parar. Desejo realmente sucesso, agora que o município, né, a gestão da saúde assumiu aí o PA, eu tenho certeza que com o mesmo afinco, o mesmo empenho, vai ser executado na gestão do PA, assim como é feito em todos os outros serviços de saúde, e o que precisar contar conosco, nós estamos à disposição. Obrigado. A porta do gabinete vai estar sempre aberta para Iconha. Obrigado. Nossa, muito obrigada, tá, Samila? Muito obrigada, secretário. Obrigado. Por esse momento tão rico, né, de informação e acesso à informação dos nossos ouvintes, dos nossos iconhenses. Quinta-feira, se Deus quiser, tem mais. Tem mais. A você que está ouvindo a Rádio Iconha, muito obrigado. Você acabou de curtir, de conferir e aproveitar aí o quadro Momentos de Saúde. Segue a programação da 87.9.